Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre o próximo alimentação ao poder tributário, ou melhor, as próximas. Essa é a temática dos nossos encontros agora, falar um pouco sobre as limitações ao poder tributário. E hoje nós vamos falar sobre essas quatro normas e como elas se interseccionam na ordem constitucional, de modo a configurar nosso sistema constitucional tributário. Então, o princípio da isonomia tributária ou igualdade tributária está previsto no artigo 150, inciso 2, que reflete nada mais nada menos do que o princípio da isonomia previsto lá no artigo 5º da Constituição. Em síntese, há uma projeção da isonomia no plano formal de tratar todos os contribuintes de forma igual, de modo que tratamento desigual é vedado, como a gente pode observar ali da dicção do artigo 150, inciso 2, mas no plano material, para promover igualdade, é necessário reconhecer que alguns contribuintes não estão na mesma posição a depender do critério de comparação. E aqui o dispositivo deixa claro que contribuintes em situação equivalente, aqueles que não estão na mesma situação, sob o mesmo critério, portanto, eles podem sim ser tratados de forma diferente, certo? Então, aquele dispositivo ali é o que projeta o tratamento igualitário e dá os critérios de como fazê-lo. E a isonomia na tributação da renda em específico fica claro na a sua projeção no artigo 153, parágrafo 2º. Lá tem os princípios constitucionais do imposto de renda, que são a generalidade, a universalidade e progressividade. Tá? Então, a forma de tratar todo mundo igual e promover tanto a igualdade formal quanto material está previsto neste dispositivo constitucional, certo? E aí vem a projeção disso no tratamento, no reconhecimento constitucional do princípio do brocardo latino pecunia non olet, que é a tributação não tem cheiro, o dinheiro não tem cheiro, numa tradução literal do latim. Significa dizer que para a tributação, pouco importa a origem do recurso, pouco importa a forma de obtenção do recurso, desde que o contribuinte preencha os requisitos da tributação, ou seja, encaixe-se na moldura legal que instituiu o tributo, ele vai ter que pagar. E aí eu coloco sempre em algumas questões de prova polêmica personagens, como vocês veem aí na imagem, que têm possuem atividades ilícitas e se eles deveriam ou não recolher tributo de renda sobre o dinheiro proveniente dessas atividades. Então, não quer dizer com isso que a tributação torne ilícito esse recurso. Aí tem toda uma questão de natureza penal que não é abordada aqui por mim no tributário, mas o que importa saber é que o pecunia non olet ele tem acolhida no nosso texto constitucional. Então, vejam só como é um concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional que saber esse conhecimento. Então ali diz, os rendimentos advindos do jogo do bicho, da exploração do lenocínio, não são tributáveis em conformidade do que reza o princípio do non-olet. Essa afirmação está errada e pressupunha que o candidato soubesse disso e tivesse considerado como equivocada essa afirmação na sua prova que foi prestada naquela ocasião. Então, se cair alguma questão dessas na nossa avaliação, por favor, não se equivoque. E aí, analisado em conjunto, não se pode perder de vista ali a isonomia que a gente acabou de ver com a capacidade contributiva, que está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, dizendo que sempre que possível, e está grifado ali essa expressão da Constituição, os tributos deverão ser graduados de acordo com a capacidade econômica. Então, olhar qual é a capacidade que o contribuinte tem, graduá-lo de forma a atingir de forma menos gravosa ou não tributar aqueles que não têm capacidade e tributar progressivamente aqueles que têm maior capacidade. É isso que a gente vai ver na projeção ali da igualdade que nós vimos, progressividade e capacidade contributiva.
A Constituição faz uma ressalva dizendo sempre que possível, porque é reconhecido que em alguns casos não há como se tributar de acordo com a capacidade contributiva. Então, a Constituição ela faz essa ressalva, reconhecendo, e a jurisprudência do STF sempre fez essa distinção, a ponto de estabelecer uma classificação entre o que são os tributos pessoais, aqueles que incidem sobre a pessoa, aquelas características do contribuinte, e aqueles que incidem sobre bens, sobre coisas, chamados de tributos reais. E aí o STF sempre teve uma posição de que sobre os tributos reais, que incidem sobre as coisas, não poderia incidir a progressividade, enquanto que nos pessoais deveria ser respeitada a capacidade contributiva e incidir a progressividade. Então, essa é a classificação que eu acabei de mencionar, então a distinção criada pela jurisprudência e pela doutrina a partir dessa distinção da aplicação da capacidade contributiva. E aí vocês podem ver aqui que tem os enunciados da súmula 656 e 668 do STF, vedando a progressividade no ITBI na primeira e no IPTU na segunda, porque são tributos que incidem sobre as coisas e, portanto, não poderia haver essa progressividade. O mesmo tem ali nesse outro enunciado que eu transcrevo aqui para vocês. E aí o STF, num novo posicionamento, que já não é tão novo, ele já é de 2013, é o tema de repercussão geral número 21, fixou-se a orientação no âmbito do ITCD, que é aquele imposto que incide sobre o inventário, sobre doações, que pode sim se aplicar a capacidade contributiva para os tributos reais, pelo menos o STF entendeu neste caso, dizendo que a lei e ali o precedente que se tinha, o paradigma era do Rio Grande do Sul, do próprio Rio Grande do Sul, vejam a lei ali do ITCD gaúcho, dizendo que poderia ter progressividade neste tributo. E aí, um julgamento mais antigo da relatoria do Joaquim Barbosa, admitindo a progressividade no IPVA também, o que vai de encontro àquela teoria que a gente tinha feito a classificação e a distinção entre tributos reais e tributos pessoais. Aqui um outro julgado do Eros Grau também, falando sobre as alíquotas diferenciadas em razão do tipo de veículo. Então, essa é a posição atual do Supremo Tribunal Federal em relação à progressividade. No que diz respeito à proibição de confisco, a vedação, a limitação ao poder de tributar está no artigo 150, no inciso 4º, dizendo que não se pode utilizar tributo com efeito de confisco. Em outras palavras, em homenagem à proteção à propriedade tutelada pela Constituição, previsto no nosso texto constitucional no artigo 5º, não se pode, admite-se a tributação, obviamente, e ela é uma restrição ao direito de propriedade, na medida em que se retira do particular, ainda que contra a sua vontade, uma parcela do seu patrimônio para fazer frente às necessidades estatais. Agora, o princípio do confisco, ele diz que o direito de propriedade ele não pode ser tão ameaçado, tão mitigado, a ponto de aniquilá-lo por completo. E é isso que tutela a proibição de confisco. E aí vem uma questão bem teórica que a gente viu lá nos primeiros dias de aula, ainda das nossas aulas presenciais, em que a gente estabeleceu que o conceito de tributo afastava desse conceito as multas. Lá no artigo 3º diz que tributo não pode decorrer de atividade, sanção por atividade, por aplicação de alguma penalidade, ou seja, multa não é tributo. E aí, durante algum tempo, vigorou no STF a orientação de que as multas não se sujeitariam à proibição de confisco, já que é justamente para inibir o comportamento, para afastar o comportamento negativo do contribuinte, que as multas são realmente altas. E aí esse precedente que eu trago aqui à colação para vocês é do Supremo Tribunal Federal, que acabou reconhecendo que pode sim
aplicar a limitação ao poder de tributar, a proibição de confisco, quando se verifica que a multa é flagrantemente desproporcional, como é o exemplo aí do caso de uma multa de 300%. Então, aí a gente vai ver uma orientação evoluindo no Supremo Tribunal Federal a ponto de reconhecer que a multa ela não poderia ter caráter confiscatório também. E aí, neste precedente que eu trago aqui, se reconheceu que 20% não é confiscatório. No entanto, a orientação que vem se firmando é de reconhecer um limite para a aplicação das multas, limite este que deve guardar relação com o valor do tributo, de modo que multas, penalidades acima de 100% poderiam caracterizar a violação à proibição de confisco. E aqui num voto, num julgado do ministro Barroso, está aqui a referência que eu acabei de dizer. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, eu faço um resumo de tudo isso que foi dito nesse quadro que eu chamo de zona de tributação, aonde que pode se concentrar, se estabelecer a tributação aqui no Brasil. Então, a gente tem essa zona definida aqui pelo artigo 145, parágrafo 1º, que é a capacidade contributiva. Quem se coloca aqui nessa posição, ou seja, que não revela capacidade econômica e não tem capacidade para contribuir, está protegido por uma norma de índole constitucional, que é a proteção ao mínimo vital, a dignidade da pessoa humana, ou também mínimo existencial, como alguns doutrinadores e ministros, julgadores também falam. Então, quem está nessa faixa para baixo está protegido a sua dignidade, não pode contribuir, não deve ser tributado pelo Estado. Quem ultrapassa esse limite começa a poder tributar, mas também tem um outro limite, um limite máximo aqui, um teto de tributação, que é a proteção à propriedade, ou seja, a tributação ela pode subir, mas ela não pode subir num patamar tão elevado que vá comprometer o direito de propriedade tutelado pela Constituição. E aí caracteriza a violação à proibição de confisco. Então, dentro dessa faixa de máximo e de mínimo, é que se localiza a zona da capacidade contributiva, que dentro dela vai ser informado pela universalidade, generalidade e progressividade, como nós falamos aqui. Então, esse é um esqueminha que exemplifica com as alíquotas do imposto de renda, essas alíquotas são do IR, certo? Essas alíquotas aqui são do IR e elas demonstram a evolução da capacidade contributiva e como essa graduação vai se dar dentro do espectro da tributação da renda. Então, este era o resumo da aula e depois do nosso encontro eu posso tirar outras dúvidas a partir da leitura de vocês.